Vocês ouviram aí? Ivete lê um texto que está falando a respeito de quando nós, a igreja do Senhor, estivermos diante do Senhor Jesus, lá naquele grande dia. João descreve: depois disso, eu vi uma multidão que ninguém podia contar, com vestes brancas e resplandecentes. Então, essa multiplicação que Deus desejou lá no livro de Gênesis, ela se completa lá no livro de Apocalipse, onde nós vamos ver uma multidão que ninguém pode contar. E nós estaremos lá, amém? Mas o desejo de Deus não é somente que nós estejamos lá, mas que a gente possa levar muitos outros conosco, para estarmos todos lá diante do Cordeiro, diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que multiplicação é a concretização do plano de Deus, porque Ele sempre planejou isso desde o Gênesis. E lá no Apocalipse a gente vê isso concretizado. Pode passar. Aí a gente está vendo as razões para a multiplicação. Por que é que uma célula precisa multiplicar? Falando da célula na vida da igreja. Primeiro, ela vai ter um maior alcance na sociedade, né? Se existe uma célula na minha casa, há um alcance de determinada região, como nas demais casas que as células se reúnem. Mas à medida que outras células são abertas em lugares diferentes, há um maior alcance. Por quê? Porque aquele local, geograficamente falando, vai ser impactado com aquela presença daquela célula ali. Então, é mais uma porta de entrada ao reino, é mais uma porta aberta para se falar de Jesus. Então, há um maior alcance. A segunda razão para a multiplicação é que cumpre a grande comissão. E qual é a grande comissão, minha gente? Jesus, antes de subir aos céus, ele disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então, essa é a nossa grande comissão. É comissão porque a missão é de Jesus e a gente compartilha com ele dessa missão. Então, é comissão. E a gente entende que não tem como, somente num templo, uma pessoa só, o pastor pregando, alcançar essa grande comissão. Então, as células, elas cumprem esse mandato da grande comissão, porque são mais portas abertas e mais pessoas ouvindo a respeito do Evangelho de Cristo. E a terceira razão que a gente vê aí para a multiplicação é o quê, minha gente? Exatamente, tornar o pastoreio mais eficaz. Por quê? Porque há uma estatística que diz que um pastor, ele consegue pastorear de maneira eficaz um grupo de 30 pessoas. Quando passa disso, ele não consegue pastorear de maneira eficaz. E o que é pastorear de maneira eficaz? É cuidar dessa pessoa, ter um tempo para ouvir essa pessoa, ter tempo de estudar a palavra com essa pessoa. Então, imagina, nós não somos uma igreja grande ainda. Mas, nesse nosso contexto, o pastor não tem condições de cuidar de todo mundo. Então, as células, elas facilitam o pastoreio e o tornam mais eficaz. Por quê? Porque cada líder de célula vai se tornar um pastor daquele rebanho. Então, ele tem a autoridade dada por Deus e pelo pastor da igreja de cuidar daquelas pessoas, de ouvir aquelas pessoas, de aconselhar aquelas pessoas, sabendo que existem situações que ele não tem ainda condições de resolver sozinho, então ele leva para os pastores, para os supervisores da igreja. Então, é por isso que a gente precisa multiplicar. Porque à medida que a célula vai crescendo, o líder de célula vai perdendo essa capacidade de cuidar de maneira eficaz. Então, é importante multiplicar a célula por isso. Pode passar. Aí, a gente vai ver agora Gênesis capítulo 11, versículos de 1 a 9. Vamos lá, minha gente. Abre a Bíblia aí. Quem está com a sua, abra, por favor. Gênesis 11, de 1 a 9. Esse texto, eu vou fazer essa leitura aqui, é o texto da Torre de Babel. Veja o que aqui nos diz a Bíblia. Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste,
encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Então, a gente está vendo aqui, nesse texto, a respeito de um propósito que Deus estabeleceu e que aqui essas pessoas estavam querendo fazer de forma diferente. Por quê? Porque vocês lembram, melhor dizendo, lá de Gênesis capítulo 1, 28, que a gente leu. O Senhor disse assim: multipliquem-se e encham a terra. Encher a terra era um crescimento horizontal. O Senhor estava dizendo assim: olha, vocês vão se espalhar pela terra e vocês vão encher essa terra. Mas aqui a gente vai perceber que esses homens começaram a ter um intento de construir uma torre grande e eles começaram a querer crescer de forma vertical, né? Eles queriam todos se reunir no mesmo lugar e aí queriam dali em diante ficarem famosos e terem os seus nomes conhecidos. Por quê, minha gente? Observa. A ideia deles era o seguinte: a terra já foi destruída. Vocês sabem que a Torre de Babel é um evento que vem depois do dilúvio, né? Então, a terra já havia sido destruída. Eles disseram assim: a gente vai ter uma ideia brilhante. A gente vai agora construir uma torre, de forma que se vier essa chuva todinha de novo, a gente não vai ser destruído, porque a gente teve essa ideia e o nosso nome vai ficar famoso. Só que o mandato de Deus para o homem é que eles se multiplicassem e enchessem a terra. Não de maneira vertical, mas de maneira horizontal. Mas isso não é simplesmente uma direção, tá, gente? Isso é uma questão de quem é que está sendo glorificado aqui. Os homens aqui, eles queriam que o seu nome ficasse famoso. E a multiplicação, quando Deus disse para Adão e para Eva, e repetiu isso na família de Noé, quando eles saíram da arca, é que o nome de Deus fosse glorificado. Porque a multiplicação glorifica o nome de Deus. Porque a gente quer ver isso lá no Apocalipse, uma multidão de vestes brancas e resplandecentes diante do Cordeiro. Então, quando esses homens decidiram simplesmente construir uma torre, eles queriam ficar famosos, eles queriam que seus nomes, era o orgulho humano que estava imperando ali. Então, o Senhor disse assim: olha, a gente vai parar com isso aqui. Porque eles estão tão unidos num propósito, que se eu não for lá e não confundir a língua deles, tudo que eles tentarem fazer, eles vão conseguir. Porque eles se uniram num propósito. Só que essa união não foi para coisa boa, né? Eles estavam unidos num propósito que era contrário ao propósito de Deus. E aí, a gente faz essa pergunta aí para vocês. Quais seriam aí as lições sobre multiplicação que nós podemos extrair desse relato bíblico? Algum de vocês podem responder para mim? Sim ou não? Não ou sim? Fique à vontade, um de cada vez, para não causar tumulto. Olha só. Aqueles homens, eles queriam crescer, mas não queriam se espalhar. Eles estavam focados em um crescimento vertical.
na construção de uma torre que alcançasse o céu. Então, eles estavam em desobediência àquilo que Deus mandou. Por isso, de acordo com esse texto, eles estavam contrários à vontade de Deus. E Deus veio, como eu já falei para vocês, e confundiu a língua deles para que eles fossem dispersos pela terra. Por quê? Porque o desejo de Deus era a multiplicação. Se eles permanecessem ali, a terra não seria cheia. Então Deus disse assim, olha, eu vou confundir a língua, cada um vai falar uma língua diferente aqui, para que eles saiam e encham a terra. Eles vão ter que cumprir a minha vontade, eles vão ter que fazer aquilo que eu quero. Então, o desejo de Deus é multiplicação. Nesse relato, a gente entende isso. Deus queria que a terra fosse cheia. Deus queria que a terra fosse habitada e multiplicada. E os homens queriam permanecer todos no mesmo lugar. Então, a gente não pode querer trazer isso para a nossa vida hoje. Eu sei que, de repente, a célula começa a ficar um ambiente tão bom. A gente já conhece aquelas pessoas. Ai, como é bom ver o Hugo lá toda sexta, na Zoe, e Ivete lá na terça-feira, amanhã, né, Ivete, na célula. E aí a gente fica achando que aquilo ali é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que a gente não quer mais sair dali. Mas isso não é vontade de Deus. A gente vê aí, ó, no texto da Torre de Babel. Ele não queria que aquelas pessoas permanecessem ali, mas ele queria que aquelas pessoas se espalhassem para que a multiplicação acontecesse. Pode passar. Então, o que é? Pode passar, Hugo. Ah, sim. Oxe, passou muito, não foi? Como foi a minha história aí? Volta mais um pouquinho. Ah, sim. Essa, pronto. Fui eu que me atrasei aqui no meu processo. Então, a gente precisa entender o seguinte. Nós só podemos aplicar isso na vida das nossas células através da multiplicação. A gente só vai sair do canto, a gente só vai aplicar aquilo que é vontade de Deus estabelecida desde o Gênesis e que os homens quiseram parar lá na Torre de Babel, quando a gente entender que é bom estar junto, mas o melhor é multiplicar. O melhor é que a gente multiplique. Por quê? Porque mais pessoas vão ser alcançadas. Porque a grande comissão vai ser obedecida. E porque mais pessoas vão ser pastoreadas de maneira mais eficaz. Pode passar. Necessidade da multiplicação. Agora, um de vocês lê aí Gênesis 13, de 1 a 3. Gênesis 13, de 1 a 3.
Pronto, até aí. A gente aí está de 1 a 3, mas é de 1 a 13 mesmo, tá, gente? Então, a gente vai ver aqui a história de Abraão e do seu sobrinho Ló. Vocês já tiveram a oportunidade de ler esse texto? E nesse texto a gente vai ver que tanto Abraão quanto Ló, eles enriquecem muito, eles crescem muito na terra que eles estão peregrinando. E aí, em determinado momento, pelo crescimento dos dois, começa a ter uma contenda entre os pastores dos rebanhos de Abraão com os pastores dos rebanhos de Ló. E aí, acontece que Abraão chega para o seu sobrinho e diz assim, olha, não é bom que exista contenda entre nós e que exista contenda no nosso meio. A gente precisa se separar. Então, você vai escolher. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Para que não haja contenda no nosso meio. Mas o que é que isso tem a ver com célula, minha gente? O que é que isso tem a ver com multiplicação? O que é que esse texto pode nos ensinar, nos trazer de lição de multiplicação? Vocês conseguem entender alguma coisa a respeito disso? O que é que vocês percebem aí que tem a ver com multiplicação? Oi? Muita gente no mesmo lugar, né? Formação de líderes. O que mais? O crescimento, né? Ele força a multiplicação, né? Gisele falou que muita gente no mesmo lugar tinha Abraão de um lado, Ló do outro, né? Dois líderes ali. E aquilo ali não estava mais se sustentando, não tinha mais como os dois permanecerem no mesmo lugar. Por quê? Porque o crescimento pode passar. Ele gera a necessidade de multiplicação. A gente vai vendo que a célula começa e, de repente, as pessoas começam a participar. E aí a gente vai trazendo mais pessoas e as pessoas vão gostando de estar naquele ambiente. Mas tem uma hora, por exemplo, que a gente não consegue mais compartilhar pedidos na célula, porque a célula está tão grande que não dá mais para todo mundo falar, né? Então, é importante que a gente perceba que esse crescimento vai gerar multiplicação. É preciso multiplicar, porque senão não vai ter o quê, minha gente? Não vai ter um pastoreio eficaz. Não será possível pastorear eficazmente essas pessoas, porque já tem muita gente. Não é possível, pode passar. Na vida das nossas células, é justamente isso que a gente já começou a falar. Como a gente falou, o ideal de uma célula boa para um líder pastorear com tranquilidade é que ela tenha no máximo 15 pessoas. E já é muita gente, 15 pessoas. Mas, às vezes, a gente tem reuniões de célula aqui que tem 20 e tantas pessoas. Tem reunião que tem 30. Então, a gente vê que o crescimento, ele nos empurra para a multiplicação. Não tem como um líder dizer que ele consegue acompanhar de maneira eficaz uma célula muito grande. Por quê? Porque ele não vai ter tempo de perceber se Gisele está bem, se a Alessandra participou ou não. Às vezes você vê uma célula tão cheia que você não percebe nem quem faltou naquela célula, porque você está achando que a célula está tão cheia que você não nota as ausências, que você não percebe as pessoas que não vieram. Então, é por isso que na nossa vida, como célula, o crescimento vai nos empurrar para a multiplicação, para que novos líderes assumam essas pessoas. E essas pessoas possam ser pastoreadas. Então, a gente só pode aplicar essas lições às nossas células de que maneira? Menino, tu já está aí multiplicando, né? Multiplicando. Essa é a única forma de a gente aplicar isso. Pode passar. Eu fiz alguma trela aqui, espera aí. Está tudo bem entre nós. Deixa eu voltar aqui. Aqui, formas de multiplicação. Pode passar. Existem algumas formas de uma célula passar por multiplicação. A primeira delas, qual é que a gente vê ali? Multiplicação mãe e filha. Essa é normalmente aquilo que a gente mais faz aqui, que é
a célula aqui, por exemplo, a minha célula lá, vinho novo, vai crescendo de uma maneira que chega a um número maior e no momento determinado de multiplicação de células, essa célula gera outra, né? Então, a mãe gerou uma filha. Outra estratégia de multiplicação, qual é que tem aí? Plantar células. Por exemplo, aquilo que a gente faz, o Casa de Paz, é uma estratégia para que a gente plante novas células. A gente só não faz isso com essa velocidade porque a gente não tem líderes para assumir essas células. Mas, por exemplo, você faz um Casa de Paz. E aí, a pessoa se converte ou não se converte, mas ela gosta daquela reunião na casa dela, ela se sente à vontade e quer que aquilo permaneça. É uma oportunidade da gente abrir uma nova célula, né? Então, plantar células. A gente pode começar novas células a partir de um movimento de Casa de Paz. Outra coisa, multiplicação do líder da célula mãe. Pode ser que a célula não tenha crescido tanto ainda, mas o líder da célula mãe preparou o seu líder em treinamento, ou seu auxiliar, de uma maneira que essa pessoa já pode sair com 2 ou 3 membros daquela célula e abrir uma nova célula. Ele e mais 2. Entendeu? Não é que a célula cresceu tanto, mas o líder em treinamento já foi preparado de uma maneira que ele pode começar uma nova célula, que ele pode abrir um novo trabalho. Vocês estão entendendo? Tudo certinho? Outra possibilidade é a multiplicação por microcélulas. Que aqui, deixa eu ver direitinho aqui para explicar para vocês. Então, a multiplicação por microcélulas, ela vai se dar no seguinte, assim, ó. Aquela célula, por exemplo, vamos pegar o exemplo da célula azul. Uma célula de jovens. Então, a gente vai fazer dentro da célula azul uma célula de jovens, de mulheres e de homens. Essas seriam microcélulas dentro de uma célula. Então, esse já é um processo que a gente pode estabelecer antes mesmo da multiplicação, para que os participantes já comecem a se adaptar com a ideia da multiplicação. Né? Digamos, existe lá na Zoe, por exemplo, Tiago e Micaele. Aí Tiago ficaria com os homens da célula, Micaele com as mulheres da célula. Essas seriam microcélulas. A outra forma de multiplicar é em mais de 2 grupos. Por exemplo, a célula está tão grande, por exemplo, a gente tem uma célula que vai 30 pessoas. Essa célula pode se multiplicar mais de uma vez. Né? A gente pode formar dentro dessa célula mais 2 saindo dela. Porque existe um número de participantes que nos possibilita fazer isso. Mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente tiver líder. Eu não tenho como multiplicar uma célula em mais de 2 grupos se eu não tiver líderes que assumam esses grupos que irão se multiplicar. E a outra coisa é a criação de uma célula embrião. Isso é comum quando a gente está começando o movimento de célula em algum lugar. Por exemplo, quando a gente começou a célula aqui na nossa igreja, a gente fez isso. A gente chamou de célula protótipo. Foi a primeira célula daqui. O pastor chamou todo mundo da igreja, todo mundo participava, os líderes da igreja participavam nessa célula. E aí a gente foi caminhando por um período maior que 1 ano juntos, e depois se estabeleceu a primeira multiplicação. A gente, lá em Umbuzeiro, a gente faz mais ou menos isso. Né? Não é uma célula só, a gente se reúne, a gente faz visitas nos lares, mas à medida que essas pessoas tiverem um pastoreio efetivo, eles vão ter uma célula embrião lá. Por quê? Porque eles vão começar a entender de fato o que é uma célula, vão viver naquele contexto de se encontrar semanalmente, porque hoje a gente não consegue fazer isso, porque a gente não está lá. Mas a célula embrião é isso, é fazer um grupo pioneiro, entender e captar essa ideia de célula e, a partir dele, começar a se multiplicar. Todo mundo está entendendo direitinho aí, gente?
Vamos lá, pode passar. O que considerar na multiplicação? Vamos lá, a célula vai multiplicar. Como é que eu faço? É de qualquer forma que eu multiplico? Não. Primeiro, é importante que a gente considere os relacionamentos. A gente não está aqui para deixar ninguém frustrado. Porque me separou da minha amiga, porque... Pelo amor de Deus, eu tenho muito problema para estar me aperreando com isso. Né? Então, se você tem mais afinidade com aquela pessoa, a gente não tem ideia de separar você daquela pessoa, de que você já estabeleceu um relacionamento. Especialmente se você for uma pessoa nova na fé. Porque isso pode até fragilizar a sua convivência na igreja. Então, a gente considera relacionamento, sim. Né? É importante. Fulano que já já tem aquele tipo de relacionamento, de amizade, a gente tende a deixar essas pessoas juntas na mesma célula, no momento da multiplicação. A outra coisa que é importante é a localização geográfica. Né? Eu não vou multiplicar uma célula e botar a Ivete lá para Olinda. Né? Por quê? Porque não vai ser fácil para ela participar de uma célula longe da casa dela, né? Então, é importante que a gente perceba a localização geográfica para que as pessoas possam, assim, participar da célula. E outra coisa que a gente considera na hora da multiplicação é a maturidade dos membros. Por quê? Eu vou multiplicar. Aí eu tiro lá o líder em treinamento, né? E coloco ele como líder da nova célula. E com ele só vai pessoas que ainda não são maduras na fé. Não é muito legal que eu faça isso. Por quê? Porque ele não vai ter pessoas com quem ele possa contar naquele momento de início de célula. Ele não vai ter muita gente para dividir as atividades com ele. Então, é importante que eu observe a maturidade. Então, vai sair fulano, mas vai com ele um grupo de força. Pessoas que o auxiliem naquilo ali no começo da vida da célula. Essa é uma multiplicação que segue um padrão ideal. Infelizmente, nem sempre a gente consegue fazer isso. Mas esse é um objetivo que a gente deve ter quando multiplicar uma célula. Agora, a gente vai ver alguns obstáculos para multiplicação. Pode passar. Lê aí o primeiro para mim, minha gente. Falta de paixão por vidas. Minha gente, se a gente não tem paixão por vida, o negócio está puxado para a gente, não está, não? A gente tem que começar a orar e dizer, Senhor, venha cá e mude meu coração. Porque se eu não tenho interesse que outras pessoas se acheguem a Cristo, tem alguma coisa errada comigo. Eu preciso ter paixão por vidas. Eu preciso entender que Deus me deu uma ferramenta que me auxilia a ganhar vidas, que é a célula. E eu tenho que ter paixão por essas pessoas. Então, um dos obstáculos à multiplicação é a falta de paixão por vidas. Quando você não tem paixão por vidas, você vai dizer assim, está tão bom, para quem vai mexer nisso aqui, hein? Porque você não tem paixão pelas pessoas que estão se perdendo. O outro obstáculo que a gente vai ver aí é o quê? Falta de visão para a multiplicação. É aquilo que a gente já compartilhou lá no início. Você acha que a célula está tão boa, e é tão bom estar ali na comunhão, e você já, enfim, já virou ponto de encontro. Mas você não tem aquela visão de Deus, que é multipliquem-se e encham a terra. Você perdeu essa visão de multiplicação. Você não está lembrando que o texto de Apocalipse nos diz lá que haverá uma multidão de vestes brancas e resplandecentes diante do Cordeiro. Então, quando a gente não tem essa visão de multiplicação, a gente não quer que a célula passe por esse processo. Falta de crescimento numérico, né? Uma célula que não cresce, ela não tem como multiplicar. Como é que você vai multiplicar uma célula que só tem 3 participantes? Né? Não tem condições. Então, se a célula não cresce, esse se torna um obstáculo para a multiplicação. O outro obstáculo é o quê? Falta de líderes treinados. Por exemplo, vocês estão aqui para receber treinamento. Essa escola é para isso. Mas vocês veem que nem sempre as pessoas estão aqui participando. Nem sempre há essa permanência. Então, se não há treinamento, não tem como a gente ter líder preparado.
E a questão disso tudo é o nível de compromisso que eu tenho com isso. Se eu desejo ganhar pessoas para Jesus, eu tenho que entender o seguinte: eu vou ter trabalho. Cuidar de gente dá trabalho, minha gente. A gente não é simples assim chegar, trazer alguma pessoa para Jesus, não é somente fazer com que ela levante a mão. Isso aí é só o começo, né? Mas é uma jornada toda que ela vai ter pela frente. Então, isso exige de nós estudo, treinamento. Eu preciso ser treinado para saber como agir em determinadas circunstâncias. E o outro obstáculo que ele traz aqui é falta de delegação e uso dos dons. Falta de delegação. Por exemplo, o líder concentra tudo nele. Ele faz tudo. Ele ora, ele escolhe a música, ele ministra o estudo, tudo é ele. Então, ele não delega a ninguém. E, por consequência disso, outras pessoas não usam seus dons. Por quê? Porque está tudo concentrado numa pessoa só. Então, não tem como eu descobrir potenciais de liderança numa célula se eu faço tudo sozinha. Aí eu não vou saber que Hugo gosta de ministrar o estudo. Não vou saber, porque eu não deixo. Eu sempre estou lá fazendo. Não vou saber que Gisele ama o momento de intercessão. Por quê? Porque só eu faço. Então, é importante essa delegação para que a gente consiga perceber os dons fluindo no meio da célula. Pode passar. Eu acho tão bom, porque eu sou uma pessoa que tem uma habilidade tecnológica. Está tudo bem entre nós. Fatores para multiplicar. Tu já está aí, é? Cadê tu? Fatores, sim, da multiplicação. Então, quais são os fatores para que a gente possa multiplicar? Pode passar, obrigada. Então, o que é que não influencia na multiplicação? A primeira coisa que não influencia são características do líder. Como assim isso não influencia? Porque às vezes a gente acha assim, só a célula do pastor vai multiplicar, porque é a célula do pastor, né? O pastor já é desenrolado, né? Já é pastor. Então, se o cara já tem essa questão aí, então a dele vai multiplicar. Mas não quer dizer isso, minha gente. Isso aí não tem influência. Não tem influência se é homem, se é mulher, se fala mais, se fala menos. Não é isso que vai influenciar se é pastor da igreja, se é mais velho, se é casado. Não tem nada a ver com isso. Isso não influencia na multiplicação. Outra coisa, o tipo de personalidade do líder. Tem gente que fala pelos cotovelos, feito eu. Tem gente que já é mais na dele, mas isso não influencia na multiplicação. Outra coisa que não influencia é o dom espiritual do líder. Aquilo que vocês aprenderam em Fundamentos da Fé, falaram um pouquinho de dons, não falaram? Vão falar mais profundamente no avanço, mas falaram um pouquinho de dons. Aí vocês viram lá que tinha uma gama de 9 dons espirituais e 5 dons ministeriais, né? Se a pessoa tem discernimento de espíritos, então é mais fácil. Se a pessoa tem o dom da profecia, não tem nada a ver com isso, tá certo? Não tem relação nenhuma com o dom espiritual que você tem. Não influencia na multiplicação. Então, o que é que influencia na multiplicação? O tempo devocional do líder de célula. Tá ruinzinho aí de vocês lerem, né? Mas, assim, é o tempo que ele gasta na presença de Deus. Então, isso influencia na multiplicação. Quanto mais tempo eu gasto na presença de Deus, quanto mais tempo eu busco isso, Senhor, eu quero alcançar essa cidade, Senhor, eu quero alcançar meus parentes, Senhor, eu quero alcançar os meus amigos. Isso sim influencia. Isso é um ponto-chave, né, de influência. A intercessão pelos membros da célula está lá. Senhor, abençoa, você faz a lista nominal de cada pessoa que participa. Abençoa fulano, abençoa Beltrano, abençoa para que ele seja um crente rochedo. Porque vocês sabem que tem 2 qualidades de crente, né? Sabe quais são? Rochedo e rabuge. Eu digo isso ao meu filho. Tem o crente rochedo, tem o crente rabuge. Então, você tem que ser o rochedo. Então, você fica lá intercedendo. Senhor, abençoa o Hugo para que ele seja um crente rochedo, Jesus. Não deixe, não.
Então, está lá intercedendo nominalmente pelos membros da sua célula, para que eles tenham paixão pelas almas, para que eles tenham visão de multiplicação, para que eles queiram ver essa grande multidão que está lá descrita em Apocalipse. O preparo para o encontro da célula. Se você se prepara, se você já fica na expectativa daquele dia, de como vai ser aquele encontro, que vai ser maravilhoso, então tudo isso influencia sim na multiplicação da célula. Estabelecer alvos e data de multiplicação da célula. Por exemplo, aqui nós temos o alvo de multiplicar no final do ano. Em dezembro nós temos o alvo de multiplicação da célula. Então, isso tem que começar a ser falado e vivido na célula. Treinamento constante de novos líderes. Por que a gente está aqui toda segunda-feira, minha gente? É para isso. Para que vocês tenham embasamento na palavra de Deus, para que vocês compreendam o porquê vocês precisam influenciar pessoas. Seja liderando uma célula, seja sendo líder em treinamento, seja sendo secretário de célula, seja sendo membro de célula. O que você precisa ser um crente rochedo e influenciar as pessoas. Entendeu? Porque às vezes a gente quer estar na moitinha. Eu sei como é os crentes. Ah, porque eu não sou líder da célula. Então esse negócio é só para o líder, não é não? Por quê? Quem é que influencia melhor os parentes de Ivete? Sou eu ou ela? É ela. É o círculo de convivência dela. Eu influencio melhor as pessoas que estão perto de mim. Então, você tem que ter noção que eu não posso influenciar as pessoas que você pode. E você não pode influenciar as pessoas que eu posso. Então, a gente tem que dar conta do nosso trabalho e fazer bem feito. Entender que não é somente a obrigação do pastor, do supervisor, do líder da célula, mas é nossa obrigação e é a nossa missão. Contato com as pessoas. A gente, quando se converte a Jesus, a gente começa a ter uma vida de menos amizade com os não crentes, não é verdade? A gente começa a conviver mais com as pessoas da igreja. De fato, em alguns momentos a gente vai precisar se afastar mesmo, porque aquilo ali vai nos enfraquecer na fé, algumas amizades que a gente tinha. Mas eu não posso deixar de falar com o povo não crente, não. Porque como é que eu vou ganhar eles para Jesus, minha gente? Como é que agora eu não falo com mais ninguém que não é crente? Aí tá puxado, né? Porque tu vai levar quem para Jesus? Não tem mais, né? Então, você tem que manter contato com as pessoas. Então, comece a treinar. Mas, pastor, agora a gente está de máscara, deixa de conversa. Comece a sorrir para as pessoas, dar bom dia. Oi, tudo bom? Fale com seus vizinhos, tá certo? Porque, às vezes, a gente é os crentezinhos bem ranzinza, né? A gente não tem relacionamento com as pessoas. E é difícil você querer ganhar pessoas para Jesus sem relacionamento. A gente precisa ter relacionamento com as pessoas. Precisa ser gentil. Às vezes eu fico brincando aqui, eu digo, Jesus salva, mas não educa, né? Porque as pessoas ficam assim, tudo ranzinza. Mas você tem que ser gentil e manter relacionamento com as pessoas, ter contato com elas. Você precisa ter um nível de cuidado pastoral, no sentido de que você tem que estar sendo cuidado pelo seu líder, pelo supervisor, pelos seus pastores. Tem que ter esse nível de cuidado para que você exerça também cuidado na vida de outras pessoas. E também você precisa convidar pessoas. Essa história de que a célula vai multiplicar porque Jesus vai mandar, ele vai mandar através da gente. Né? Eu preciso pegar e chamar pessoas. Não chama só um, não, chama 10. Porque tu chama 10, a probabilidade é que uns 3 apareçam. Entendeu? Então, quanto mais eu chamo, maior é a probabilidade de que venham pessoas. Agora, se eu só chamar um, não chamar ninguém, aí Jesus faz, mas a ferramenta sou eu e tu. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. E também a gente precisa estabelecer os encontros sociais. A gente está com um período meio complicado, que é a pandemia. Então, a gente parou um pouquinho de fazer, por exemplo, o nosso Dia do Amigo. Né? Que era a oportunidade da gente fazer os nossos encontros sociais, de chamar pessoas para ir lá comer uma pizza, sei lá, ter os dias lá da massa, que, enfim, que inventava um molde de moda, né? nas células. Mas agora a gente está sem poder fazer isso, porque as células já estão bem aglomeradas. Mas a gente pode manter contato com as pessoas e trazê-las para a nossa célula. Isso a gente não está impedido de fazer, não. Os decretos não estão mandando na casa da gente ainda, não. Tá certo? Vamos lá. Olha aí.
Organizar os grupos. Ah, não, pode passar, pode passar. Isso aí é atividade, aqui vocês estão sem apostila. Acabou, né? Olha como eu fui rápida, gente. Eu estou beijo, está comigo mesmo. Então, presta atenção. O que é que eu quero dizer para vocês? Vocês, aqui está sem nenhum líder, né? É. Mas a gente tem que começar a entender o seguinte. A nossa célula, nós temos quantas células representadas aqui? 1, 2, 3. 3, né? 4 que tem ali, tem 4 células. Então, a gente precisa começar a entender o seguinte. Nós temos alvos de multiplicação. Os nossos alvos de multiplicação, no final do ano, por exemplo, é que cada célula multiplique, pelo menos, em mais uma. E eu preciso começar a vivenciar isso. Eu preciso começar a tornar isso uma realidade. Então, eu tenho que começar a pensar na minha célula. Como é que está o andamento da minha célula hoje? Ela está bem numericamente? Não, está bem numericamente, está certo. Como é que está a questão de liderança? Tem líderes que estão sendo preparados? Estão participando? Por exemplo, você está aqui. Estão participando da escola de discípulos para que possam assumir novas células? Existe na minha célula uma visão de multiplicação? Existe paixão pelas almas? Tudo isso você precisa notar individualmente, se eu vivo isso, e se minha célula vive isso. Por quê? Porque isso são fatores que vão nos empurrar para multiplicar ou vão se tornar obstáculos para que a gente não multiplique. Eu preciso entender o seguinte, que não há como multiplicar se não houver intenção de multiplicação no meu coração. Porque se eu não tiver intenção de multiplicar, não vai acontecer. Eu não vou me empenhar em convidar. Eu não vou me empenhar em orar. Eu não vou me empenhar em organizar o ambiente da célula, criar expectativa para aquela reunião. Por quê? Porque eu não estou tendo visão de multiplicação. Então, cada um de nós deve entender o seguinte, Jesus é tão bom que me deu uma missão, que foi de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a missão para todo mundo que é crente, tá, gente? Isso não é missão para algumas pessoas, não, é para todos nós. Mas, na sua bondade, Ele nos deu uma ferramenta extraordinária, que é a célula. Então, eu podia pensar assim, poxa, Jesus facilitou minha vida. Por quê? Porque Ele me deu a célula para eu exercer a minha obrigação, que é de ganhar pessoas para Ele. Então, pensando na célula como uma ferramenta que facilita a minha vida, eu devo fazer de tudo para que essa célula dê certo e se multiplique. Então, qual é a parte de cada um de nós aqui? Primeiro, minha gente, é que cada um de nós se comprometa com a sua vida devocional. Todos nós aqui temos que ter compromisso com a nossa vida com Deus. É ter o nosso momento a sós com Deus, é ter aquele momento de entrega, de busca, de conhecimento da palavra, de conhecimento do Espírito, de entrega da nossa vida a Ele. Segundo, é de orar uns pelos outros. Para que da mesma forma que eu busco ter essa vida com Deus, esse momento com Deus, o meu irmão lá na célula também tenha. A minha líder também tenha, o meu líder também tenha. Então, é a gente cobrir uns aos outros com oração e com intercessão. Terceiro, se comprometer em amar as pessoas que estão se perdendo sem Jesus. Então, assim, Senhor, se eu não tenho interesse por essas pessoas, coloca o teu amor no meu coração. Por quê? Porque eu preciso amar essas pessoas, porque o Senhor as ama. Ah, mas esse povo é muito complicado. E aí, tu é uma cocadinha de sal. Não é verdade? Então, você precisa colocar o seu coração à disposição de Deus. E dizer assim, Senhor, transforma o meu coração. Porque, de fato, eu não amo essas pessoas como o Senhor as ama. Às vezes eu quero elas distantes de mim, mas o Senhor quer perto. Então, me dê amor. Comece a convidar pessoas. É reunião da tua célula, quando é a sexta-feira, faz lá a lista. Eu vou convidar, bota 10 pessoas lá, bota uma lista bem grande. O máximo que você puder. E convida todo mundo, manda uma mensagem, liga. Se puder passar na casa, passa, mas convida muita gente.
Por quê? Porque a probabilidade dos 10 que tu convidar vai 3. Isso. É isso que eu faço. Eu mando mensagem para umas 300 mulheres, para vir pelo menos umas 2, né? A lista de transmissão. Então, faz isso, se compromete com isso e ora por essas pessoas que você está convidando, para que o Espírito Santo fale com elas. Porque, minha gente, é muita coisa que se levanta para as pessoas não virem para a célula. É muito obstáculo que Satanás coloca. Mas nós não podemos ser o obstáculo. Sabe? E outra coisa. Tem que fazer que nem meu marido. Meu marido é uma pessoa ótima. Ele vai na barraca. Aí ele demora meia hora, sei lá quanto tempo, para rodar. Menino, tu se perdesse, eu digo para ele. Aí chega lá, ele está convidando a mulher da barraca para vir para a célula, para o povo da rua, todo mundo. Ele sai na rua. Eu digo que ele é o vereador, né? Porque conhece todo mundo. E todo mundo ele já chamou para ir para a célula. Ele não perde a oportunidade de convidar ninguém para estar na célula. Então, a gente tem que ter assim, tem que ser assim. E outra coisa, que ele faz... Eita, amanhã eu quero te ver lá na minha célula, né? Assim, fulano, se você puder. Se você puder, tu já está dando a oportunidade para a pessoa dizer que não pode. Ele nem fala isso. Diz assim, olha, amanhã vai ter célula, eu quero te ver lá, não sei o que, pronto. A pessoa já fica com vergonha de dizer que não vai. Né? E insiste, viu? Insiste. Então, a gente tem que ter essa cara de pau. Tem um irmão aqui que dizia assim, pronto. Silvano dizia que Deninho, quando era vivo, ele ia por uma rua, Deninho aparecia pela outra. Ia atrás dele por todos os lados, cercava a pessoa. Então, a gente tem que começar a ter essa ideia de que é a gente que tem que ir atrás mesmo. E a pessoa vai fugir, a gente não está lá. Vai por uma rua, a gente vai pela outra. Então, convida e seja insistente, seja chato. Você só não vai continuar se a pessoa dizer assim, não quero não vem mais não. Aí tu não vai, né? Aí tu fica só orando, Jesus, né? Muda aquele coração ali. Mas não seja você o obstáculo, porque às vezes a gente mesmo já diz, mas fulano é muito difícil, eu nem vou chamar. A gente fica com vergonha e a gente não chama as pessoas. Então, nós estamos nos tornando os obstáculos para que a célula não multiplique. Não seja você o obstáculo, seja ousado. A palavra de Deus nos diz que o Espírito do Senhor é um espírito de ousadia. E foi esse o espírito que Ele nos deu. Não foi de temor, mas foi um espírito de ousadia. Então, o Senhor conta comigo e com você. E naquele grande dia, Ele vai fazer a listinha de cada um de nós. Ele não vai cobrar de Alessandra a missão minha, não. Nem pense que Ele vai dizer, Alessandra, por que tu não chamasse a irmã da pastora? Não vai, não. Vai perguntar para mim, por que é que você não deu conta lá daquela menininha? É isso. Então, a gente tem que ter noção de que o que é nosso, nós precisamos fazer. O que é de Deus, Ele já fez. Sabe, convencer do pecado, da justiça, do juízo, é trabalho do Espírito Santo. Convidar as pessoas é nosso. E a gente tem que crer que Deus fará. E a gente tem que ter alegria naquilo que a gente está fazendo. Né? Não é um peso convidar as pessoas, não. É com alegria. Tá certo, meu povo? Vamos ficar de pé e vamos orar para que a gente encerre essa aula de hoje. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, nós te bendizemos, Senhor, nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos por cada um dos teus filhos que puderam chegar até aqui, Senhor. Nós queremos apresentar, Pai, as nossas vidas diante de Ti. E queremos te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor traga para o nosso coração o senso, Pai, de compromisso com a grande comissão. O Senhor nos deu uma missão, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E o Senhor também nos deu uma ferramenta extraordinária, que é a célula, Senhor. E nós queremos te pedir, Senhor, converte o nosso coração ao Teu, nos dá paixão pelas almas, Senhor. Nós queremos amar as pessoas que estão se perdendo sem Jesus. Nós queremos ter uma vida, Pai, que cause impacto na vida de outras pessoas, Senhor. Não nos permita, Senhor, viver uma vida egoísta, porque nós já somos salvos e assim a gente fica no nosso canto sem simplesmente falar de Jesus para ninguém. Senhor, nos perdoa pela nossa atitude. E nós queremos, a partir dessa noite, mudar de atitude. Eu quero te pedir, Senhor, que Teu Espírito convença cada um dos meus irmãos que estão aqui na frente,
Que cada um deles, Senhor, saia com esse compromisso, Pai, em nome de Jesus, de amar as pessoas, de ter paixão pelas pessoas, de convidar pessoas, Senhor, e de orar por elas. Senhor, que cada um se comprometa aqui, Senhor, e de orar uns pelos outros, de interceder para que cada um se fortaleça na sua caminhada cristã. Senhor, nós queremos te apresentar, Senhor, a vida dos nossos irmãos que estão enfermos, Pai. Nós queremos te pedir, Senhor, pelas suas famílias. Nós te apresentamos a vida do nosso irmão Tiago, a sua família. Nós te apresentamos a vida do nosso irmão Emerson, a sua família, de Evelyn, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos. Traz para eles, Senhor, a tua cura. E que em breves dias, Senhor, eles possam retornar, Senhor, à convivência aqui. E todos juntos aprendermos mais de ti, Senhor. Nós queremos te pedir por aqueles que são novos na fé. De alguma forma, Senhor, estão sofrendo algum tipo de ataque do inferno, querendo, Senhor, desviá-los do caminho. Nós queremos te pedir que teu Espírito Santo os fortaleça, Pai, e os auxilie, Pai, nessa caminhada. Nos ajuda, Senhor, a cuidar de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Tarefinha para vocês de casa é fazer a listinha. A listinha de convite para a célula. Vão listar 10 pessoas. Pastor, tem 10 pessoas? Tem. Você vai dizer, a menina que eu vi indo para a padaria. Não sei o nome dela, não, ponto. É essa menina aí, vai botar na lista 10 pessoinhas. Vocês vão orar por elas e vão convidar para estarem na célula. Tá certo? Porque a gente tem o desejo de multiplicar, de alcançar pessoas. Em nome de Jesus. Amém?